Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarez. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. Uma coisa é o que você pensa, você deve até controlar os seus pensamentos, porque tem alguns pensamentos que só nos atrapalham. Mas se você ainda não consegue controlar os pensamentos, controle pelo menos a sua fala. Não precisa expor o seu lado negativo na frente de um convidado, de um distribuidor iniciante. Isso não vai contribuir, só vai atrapalhar. E aí é importante, se você, mesmo assim, não tem confiança suficiente no negócio, você está em dúvida se esse negócio realmente funciona, se você não realmente acha que está tudo errado mesmo, aí eu vou te falar outra coisa. Você tem que ter postura para desistir do negócio, porque a postura que você tem para promover algo tem que ser verdadeira. E se você não é capaz de promover com ênfase a qualidade dos seus produtos, da sua empresa, da sua oportunidade, se você realmente não acredita, não está entusiasmado com o seu projeto, alguma coisa está errada. Pode ser em você e pode ser no projeto. É importante fazer uma reflexão e entender, porque o líder ele é um grande promotor, o líder é um grande comunicador. Ele precisa ter confiança e confiar e precisa transmitir essa credibilidade, precisa ter segurança do que faz. E você só vai ter isso se de fato você acreditar no que está fazendo. Então essa é uma autocrítica necessária que você precisa fazer. Se você está num ponto em que você acredita, tá difícil, mas você acredita, então tá decidido, você vai fazer. Não tem o que questionar. Você não vai ficar reclamando, você não vai perder energia com coisas que não vão te levar adiante. Você vai focar naquilo que realmente funciona, naquilo que vai trazer a solução. Ficar reclamando não resolve o seu problema. Não deixe que os outros façam pouco caso de você. Você tem que ter uma postura determinada, você tem que transmitir essa vibração, esse entusiasmo. A postura tem muito a ver com a força que você transmite. E a força, às vezes, as pessoas confundem com gritar, acuar os outros, ridicularizar os outros, ameaçar. Não tem nada a ver. A demonstração de força tem várias formas que você pode demonstrar sua força como líder. Posso te garantir que essas que eu listei agora são as piores. Essas aí você não demonstra força, você demonstra medo. Você esconde o seu medo quando você grita, quando você ameaça os outros, quando você tem uma postura arrogante e você, na verdade, está disfarçando um receio que você tem de alguma fragilidade que está aí. No momento em que você tem segurança do que você está fazendo, que você tem confiança do seu projeto, do seu negócio, você tem coerência, você tem consistência, você está buscando um negócio que é digno, você não precisa mostrar sua força dessa forma. O seu tom de voz é confiante, mas você não precisa gritar. Muitas vezes você vai falar baixo, mas a forma como você fala, ela vai transmitir muito mais segurança do que se você ficar gritando na orelha do seu convidado. A postura tem a ver com isso também. Você tem que ser agradável, você tem que saber se comunicar com sabedoria, clareza. Para conquistar aliados, você tem que ser educado, gentil, otimista. As pessoas têm que gostar de você. E não é hoje só, ela tem que gostar de você nos próximos meses, nos próximos anos, porque elas serão lideradas por você. Evite ser inoportuno, indiscreto, grosseiro. Quantas vezes a gente vê alguém que sobe lá no palco e faz uma piada de mau gosto? É legal, todo mundo ri naquela hora, né? Porque às vezes a piada, ela é uma piada que os apresentadores de televisão eles fazem, é comum que você leia no jornal, mas essas pessoas elas estão isoladas, elas estão no mundo delas. Agora, quando você é líder e você tem um monte de liderado no seu grupo e você faz uma piada preconceituosa, você faz uma piada de mau gosto, alguma coisa que não vai ter nenhum efeito prático, positivo no negócio, o que vai acabar passando? Uma boa parte da audiência vai gostar e vai relevar, mas uma outra parte vai lembrar daquilo e vai pensar assim, puxa, essa pessoa tem valores muito deturpados, eu não gosto dela. E quando você cresce, quanto maior é o seu grupo, mais você tem que ser universal. A sua linguagem tem que ser agradável para a maioria das pessoas. Você não pode criar inimigos, você não pode ter uma taxa de rejeição. Muito parecido com um político ou um grande líder comunitário. Essas pessoas têm que ter uma boa aliança com todo mundo. Eles têm que saber se colocar de uma maneira em que elas sejam respeitadas e não sejam vistas como alguém que não pode ser promovido. Porque o seu downline tem que ter prazer em te promover. Ele tem que realmente gostar de você para ele poder promover e edificar os downlines dele. Agora imagina se você não tem uma postura adequada. Será que os seus downlines vão edificar você? Mesmo que eles tenham assistido o nosso curso, o módulo anterior, eles sabem que tem que edificar o líder, mas eles vão ter uma dificuldade
enorme de edificar você, porque de alguma maneira eles não concordam com a sua forma de pensar. Tome cuidado, não misture os temas, não misture os assuntos. Tem assuntos que são muito polêmicos, política, religião, sexo, torcida de time. Evite falar sobre isso, não vai contribuir. Você pode ser divertido, você pode ser agradável de outras formas, não precisa entrar por esse lado. Foco no negócio, com bom senso, espírito de equipe. Tem que ser bom para todo mundo, não pode ser bom só para você, né? Não faça com os outros o que não gostariam que fizesse com você. Você é o mensageiro, não é a mensagem. Isso é super importante, que tem a ver com aquele testemunho de 1 hora que eu falei. Quem sobe no palco e fica falando, contando a história e não para de falar mais e fica se vangloriando de uma meta que alcançou, e muitas vezes essa meta nem é tão valiosa assim. A gente sabe, quem tá no meio, que aquela meta ali qualquer um alcança em 2, 3 meses e a pessoa sobe no palco como se tivesse conquistado o mundo. Tudo bem, é importante valorizar aquela conquista, mas ela tem que entender que ela não é o assunto é o negócio, o assunto é a empresa, o assunto são os produtos, ela faz parte de um sistema. Para que o sistema funcione, ela simplesmente vai dar um testemunho da história dela curtinha dentro do contexto que está previsto. Ela não precisa exagerar, ela não precisa se tornar assunto. E isso vale também para o que você fez antes. Às vezes a pessoa sobe lá no palco e fala, não, porque antes de fazer marketing multinível, eu era empresário, fazia isso, fazia aquilo outro, eu sou dono de tais empresas, as nossas empresas estão crescendo muito, e aí começa a contar porque eu tenho tais prêmios, eu sou universitário, eu sou formado em 15 faculdades, e fica lá se vangloriando, quando na verdade as pessoas que estão ali, elas não estão interessadas nele, estão interessadas no negócio. Então você tem que saber se colocar. Isso é falta de postura. Não saber colocar a coisa no momento certo. Você tem que entender que o sistema é o sucesso coletivo. Isso é muito mais importante que as suas conquistas individuais. Nós devemos fiscalizar e aprimorar nossa postura diariamente. A postura é determinante no marketing multinível e em tudo que nós fazemos na nossa vida. Nós poderíamos falar aqui horas e horas sobre esse assunto, porque realmente é algo muito amplo, porque é subjetivo em muitas questões. Nós vamos agora fazer aqui só um resumo que nós aprendemos hoje sobre postura. Primeiro, a postura influencia todos os resultados. Ficou muito claro, depois que nós falamos sobre todos esses exemplos, que a postura ela vai determinar a conversão das suas ações de convite, de venda, de recrutamento, de acompanhamento, porque as pessoas vão perceber você além da oportunidade de negócio. Elas querem entrar no grupo de alguém que seja confiável. Elas querem ser lideradas por alguém que merece, que alguém que realmente pode contribuir com elas. E para que isso aconteça, você tem que ter postura. As pessoas, quando tomam a decisão de usar um produto que elas não conhecem, até fazendo um parêntese, marketing multinível normalmente trabalha com produtos diferenciados, né? Muitos de vocês trabalham com produtos que são diferentes, não são comuns de se encontrar no mercado tradicional. E você precisa ter uma argumentação muito própria para colocar esse produto no mercado. Agora, o seu cliente, ele vai ter uma série de dúvidas sobre isso. Ele vai questionar se aquilo realmente funciona, ele vai questionar se aquilo realmente tem o valor que você está cobrando. E se você não passar segurança, se você não passar para ele credibilidade, ele dificilmente vai querer fazer essa experiência. E eu vou te falar, 90% das vendas você vai fazer sem que ele tenha certeza. Ele vai confiar muito mais em você do que na argumentação do produto, do material de venda da empresa. Ele vai querer saber como que funcionou para você, como que você usou e como que você vai ajudar ele a ter resultados. Se você for capaz de mostrar para o seu cliente, ou mesmo para o seu novo distribuidor, que você vai ser capaz de ajudá-lo a conquistar os objetivos dele, muda completamente a sua conversão. Você vai patrocinar muito mais pessoas, você vai vender muito mais, porque as pessoas elas querem confiar em algo, elas querem confiar em alguém. A maioria das pessoas elas precisam ser lideradas, né? Nós temos uma proporção de poucos líderes para muitos liderados na sociedade. E você tem que ter essa postura de liderar o seu cliente, de liderar o seu distribuidor desde o primeiro momento. Quando você tem essa postura, essa iniciativa, com certeza a sua conversão aumenta e você tem muito mais resultado. A postura ela influencia de maneira determinante. 90% das dificuldades das pessoas que fazem marketing multinível são falhas de postura. Aquele convidado que não vai, aquele convite que você joga fora, aquela venda que o cliente quer devolver o produto, aquele teu distribuidor que saiu e foi fazer outra empresa. Tudo isso é postura, você não soube se colocar, né? Isso tudo acontece, a gente sabe que acontece, mas acontece porque você não está tendo a postura adequada como líder. Acontece mais por causa disso. Não é que não vai acontecer, né? Não estou dizendo que você vai ser perfeito e que você vai ter 100% de conversão, 100% de retenção. Isso não existe. Você vai ter números altos de rotatividade na sua rede, isso é natural. Agora, você pode ter um índice de rotatividade de 10% ou de 50%. E isso vai ser determinado pela sua postura em boa parte. Ser um bom exemplo, ser o melhor exemplo é ter postura. Ter postura, como nós vimos aí ao longo da palestra, envolve uma série de questões. Tem a ver com as questões técnicas do negócio, tem a ver com o seu comportamento no evento, com a sua forma de se colocar no grupo. Isso tudo é exemplo, isso tudo é percebido pela sua rede. As pessoas estão observando o que você faz. Se você anota tudo, elas vão anotar. Se você chega no evento antes, se você senta lá na frente, se você fica quieto em vez de ter conversa paralela, se você pede autógrafo
autógrafo para um palestrante VIP que apareceu naquele dia no seu evento, ou se você tira fotos com o palestrante, ou se você apresenta os seus convidados novos ao seu ascendente, promovendo as conquistas dele, se você edifica de maneira responsável, todo mundo está observando isso. Se você utiliza as ferramentas adequadas, se você faz a argumentação de venda certa, todo mundo está observando isso. Então, ser exemplo é postura, é você fazer essas coisas. E nós devemos aprimorar nossa postura diariamente. Tem que sempre se observar, porque o nosso objetivo é melhorar sempre. Não é achar que tá bom. Você tem que buscar sempre a postura de líder, a postura de uma pessoa de sucesso. Então era isso que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado, até a nossa próxima palestra. Grande abraço. É permitida a reprodução gratuita desse material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.